inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. Atentem agora para esta frase. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amados irmãos, alguns comparam a vida com uma grande guerra, uma grande batalha. E de fato, em algum sentido, ela o é. Mas você sabe que a guerra é o todo, é o quadro maior. E uma guerra, ela é feita de muitas batalhas, muitas batalhas. Se nós estamos em uma guerra, saiba de uma coisa: o final dela nós já temos. Eu conheço o final da nossa guerra. Você tem de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse é o final da mesma. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu já conheço o final dessa história. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Você também. O final é paz e graça. O final é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, reinando com a sua igreja. Mas a vida não é feita de apenas uma batalha. São muitas batalhas nessa guerra. Nessa única guerra, muitas batalhas. E deixa eu te dizer uma coisa. Infelizmente, nós enfrentamos algumas batalhas que nós saímos dela machucados. Saímos dela debilitados. Eu poderia dizer para você que algumas batalhas que eu enfrentei em alguma área da minha vida, eu saí até mesmo derrotado. Derrotado. Há áreas e situações que eu fracassei. Você já fracassou na vida? Você já fracassou em algum intento seu? Você já fracassou em alguma área, alguma questão particular que você diz: poxa vida, isso ainda dói. De alguma maneira, isso não formou um calo. Se eu apertar forte, ainda dói. Ou então você diz: não dói mais. Foi curado, fui restaurado nisso. A grande questão é, nós vivemos em um sistema que não permite derrotas. Eu não sei se vocês já observaram que nós não temos espaço para os derrotados. Nós não temos espaço para alguém que fracassou em alguma batalha. Não, nós somos implacáveis com os que perdem. Nós somos duros demais com os que vão à falência, que fecham as portas. Nós somos duros, quase que nenhuma solidariedade com os abatidos. Ser vice-campeão no nosso mundo hoje, ele merece ser xingado, ele é tomado por chacota, porque na nossa sociedade o que se prega é apenas a vitória. Ser vice-campeão, não importa se ele venceu mais de 3.000 batalhas, nós queremos só os campeões. Ser derrotado é sinônimo de fracasso. Por isso que nós não temos tanta paciência com os mesmos. Então a gente tem que cobrar as pessoas. Você tem que passar no vestibular. Você tem que se classificar no concurso. Nós aprendemos com a nossa sociedade que nós temos que ser melhor. Eu tenho que ser o mais bonito. Eu tenho que ser o mais malhado. Eu tenho que ser o mais saudável. Eu tenho que comer melhor. Eu tenho que ter a melhor empresa. Eu tenho que ser o melhor profissional. Eu tenho que ser o melhor sempre. Eu tenho que derrotar os inimigos toda hora. Ser o mais espiritual. Vencer na vida. Prosperar. E essa pregação que a gente tem ouvido. Ninguém quer ser derrotado ou relacionado com alguém que é derrotado. Ninguém, em alguma área da nossa vida, quando a gente é derrotado em alguma área, alguma batalha, a gente varre para debaixo do carpete. Coloca aqui, pastor, misericórdia, que ninguém fecha. Pronto. É melhor varrer para debaixo do carpete, porque nós queremos nos espelhar nos vitoriosos. A derrota para nós parece não fazer sentido. E a gente quer a imagem maior de gente superpoderoso. Homens de aço,
mulheres maravilhas de Deus, super-homens de Deus. E a gente sabe que não existe isso. Nós gostamos dos testemunhos de pessoas bem-sucedidas, empresários que estão indo à falência. Chuta, não merece subir aqui. Alguns não têm solidariedade com a depressão da mulher, que o seu casamento foi a ruína. Nós somos implacáveis com os cristãos que oraram e talvez não conseguiram aquilo que esperavam, estão passando por algum revés na vida, não estão sabendo lidar com essa situação, está com o coração abatido, alguns sem saber como lidar com o fracasso, a derrota, o revés alheio, o ignora, passa de largo. Hoje eu quero pregar uma mensagem oposta. Hoje eu quero defender uma tese que parece ser maluca, fora de moda. Eu quero te advogar uma causa aqui perdida, defender a tese que no mínimo é estranha para alguns, que nem todas as derrotas em alguma batalha na nossa vida é de total ruim. Nem todo fracasso na sua vida é um fracasso final. Eu quero ajudar hoje os derrotados, eu quero falar aqueles que não são melhores. Aquela mulher que enfrentou uma crise no casamento e viu a coisa se desfacelar, quebrar, moer, e viu as coisas ir a bancarrotas. Esse homem que viu a sua loja fechar, e ele não está entendendo e está olhando para cima e dizer: Deus, e agora? Deus, o que eu vou fazer? Essa mensagem de hoje à noite, essa mensagem para aqueles de coração apertado, a este homem de meia idade que olha para a vida e diz: eu não conquistei nem a metade do que eu achei que nessa idade eu teria. Essa mulher de meia idade dizendo: nessa idade eu imaginei que eu já teria 3 filhos, já estaria com netos, mas ainda nem chegou o príncipe encantado. Essa mensagem, ela parece estranha em alguns ouvidos, mas eu quero dizer que a sua tribulação é importante, sim. Eu quero dizer e falar a você que o tempo da crise que você está passando, ela é produtiva, sim. Eu quero dizer que as suas lutas e derrotas, elas não são de todas ruins. George Matterson, um pastor escocês, ele certa feita disse: Deus, eu sempre tenho te agradecido pelas rosas e tenho tentado ignorar os espinhos. Mas hoje, de alguma forma, eu quero que nós oremos também pelos espinhos que tem nos machucado, que tem nos cortado. Eu quero te ajudar a agradecer a Deus pelos espinhos. Algumas frases interessantes que parece clichê, mas que tem um profundo significado para mim. Como, por exemplo, os reveses na vida, elas são terríveis e amargas, mas elas nunca serão estéreis. Nunca. Cada crise pode representar a hora em que Deus dá início a novas dimensões na nossa vida. Foi assim na minha vida. Foi assim na vida de muita gente que eu conheço. De irmãos santos, abençoados, mas que enfrentaram uma batalha e saíram arrebentados dessa batalha. Mas esse revés deu início a novas dimensões na vida dele, na vida dela. Deus teve apenas um filho, sem pecado, mas ele não teve nenhum filho sem sofrimento. Todo filho de Deus sabe o que é passar pela escola do sofrimento, do revés em alguma batalha. Algumas derrotas em nossas vidas, ela deve ser até olhada com bons olhos. Como, pastor, que loucura é essa? O exemplo de Sansão é notório. O exemplo de Sansão foi um homem de vitórias, de grandes triunfos, um homem escolhido por Deus desde o ventre. Ele foi anunciado por anjos aos pais. Ele nasce, cresce como nazireu de Deus. Ele tem uma força sobre-humana, cheio do Espírito Santo de Deus. A única coisa que ele não podia fazer era beber vinho, sair com mulher estrangeira, e não podia cortar o cabelo, pois ele fez tudo isso. E esse homem, com as vitórias que ele conquistava, matava filisteu um atrás do outro, ele levantava portões de cidades inteiras em cima da cabeça e jogava a longe, a ponto das pessoas olharem e se espantarem. Isso não é um homem, isso é um exército ambulante. Que força descomunal é essa?
Mas esse homem namorou-se por uma prostituta, por uma mulher. Ele revela a ela o seu segredo, o coração. Ele acaba numa masmorra, numa cadeira, com os 2 olhos vazados. Esse é Sansão, cheio de vitória. E onde as vitórias de Sansão o levaram? Um homem que não conhecia limite, um homem que não conhecia finitude, um homem que não conhecia fracasso. Esse homem brincou demais com Deus. Ele alcançou o limite da paciência do Eterno, pois uma batalha, somente uma, o pôs prostrado, com os 2 olhos vazados, cego agora, andando em círculo como animal, sendo zombado pelos filisteus, as tranças, as 7 tranças cortadas, rosto decaído, olhos furados, uma vida amarrada por uma pedra rodando. E as vitórias de Sansão levaram para esse estado terrível. Mas ele aprende nessa dura lição alguma coisa. Ele aprende da sua derrota alguma coisa. Ele se alimenta na derrota dele. Foi na visão que ele teve dele mesmo, de si mesmo derrotado. Foi nessa visão dele se olhar completamente caído, que ele se torna um campeão, que ele dá a volta por cima. Quem entende, diga amém. Foi nessa visão de Sansão. Os versos de número 30 é enfático. Na sua derrota, nesse brevíssimo espaço de tempo, foram mais os mortos da sua morte, do que enquanto ele estava vivo. Foram mais aqueles que morreram nesse brevíssimo espaço de tempo de derrota, de batalha derrotada de Sansão, onde ele consegue a sua maior vitória. Portanto, eu quero falar a vocês, talvez você que já foi derrotado, para você, mulher, moça que já beijou a luna, sabe o gosto amargo da derrota, da batalha difícil, do revés complicado. Já beijou a luna, já experimentou a amargura de uma derrota profunda. Eu quero dizer que estas derrotas não são motivo de você se envergonhar. Essa derrota não é motivo de você esmurecer, de você se trancar no quarto e desanimar e desistir de absolutamente tudo. Não, nós podemos dar uma volta por cima desse negócio, e não importa ainda quanto tempo você tem pela frente. Pode saber de uma coisa, é possível você angariar mais vitórias e lições daqui para frente, do que toda a sua história para trás. Existe um novo começo da parte do Senhor, existe um novo tempo de Deus para a tua vida, existe uma estação nova chegando. Há um Deus que peleja por você e é capaz de dar um futuro extremamente abundante e superior de tudo aquilo que você já viveu até agora. É isso. A partir das nossas derrotas, ela não é de toda ruim. Derrota em alguma batalha que você está enfrentando ou enfrentou. A derrota nos ajuda a entendermos que nós somos tão limitados, tão finitos, que nós não somos super-homens, que nós não somos Mulher Maravilha. Porque o homem que não conhece derrota, ele se sente onipotente, ele se sente grande, ele se sente inabalável, ele sente que toda palavra dele tem um grande poder e que nada pode resisti-lo. O homem que não conhece fracassos, ele vai ser incapaz de olhar ao outro com um olhar de empatia. São super-homens, são super-eficientes, mas quando a derrota vem em alguma área da nossa vida, a gente encontra a realidade mais dolorosa, que nós somos destrutíveis, sim. E precisamos vigiar mais, e precisamos compreender que nós não somos autossuficientes. Nós dependemos completamente daquele que está sentado num trono de glória. Se tem alguém onipotente, esse onipotente é o Senhor. Se tem alguém autossuficiente, esse autossuficiente é o Senhor. Se tem alguém todo-poderoso, esse alguém é o Senhor. Se tem alguém que te ama, esse alguém é o Senhor. E Ele está aqui neste lugar. Para aqueles que têm um coração orgulhoso, altivo, se acha alguma coisa, o melhor do mundo, não existe lugar mais doloroso para reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade, do que um corredor de hospital. Esses dias eu fui no HR, eu fui lá pegar o presbítero Adilson estava no HR, mas ele já tinha saído, ficou eu, uma médica, procurando o Adilson no andar, hein, Adilson? Mas o corredor estava cheio.
porque os quartos já estavam cheios, tiveram que ser transbordados para os corredores. Eu fiquei olhando aquela situação e dizendo: aqui não tem ninguém de nariz empinado. Aqui todo mundo é obrigado a enxergar a dura realidade da sua finitude, de que não pode nada, de que não é nada, de que não tem nada. E se temos alguma coisa, somos alguma coisa e podemos alguma coisa, é no poder do Altíssimo, é na sombra do Onipotente que eu posso descansar. Você não é, mas Ele é. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Com Ele você é, você pode, você tem. É só com Ele. Nenhum homem de olhos furados consegue ser arrogante. Ninguém consegue ter um nariz empinado, irmão, rodando como um animal, como Sansão agora, e as pessoas fazendo chacota dele, zombando, trazendo ele para brincar. Ele se sente um homem mais derrotado. Que batalha que eu perdi, ganhei tantas batalhas, me levou aonde? Mas essa batalha vai me levar para uma nova dimensão. Essa derrota nessa batalha, essa vírgula na minha vida, vai me levar para um novo patamar. Vai levar para uma libertação completa de Israel. O Senhor vai me levar para um novo momento. A fragilidade na minha vida me faz olhar e ver que eu sou completamente dependente, 100% de Deus. Eu não dependo do meu muque, eu não dependo da minha inteligência, eu não dependo da minha sabedoria, eu dependo de Deus. Homem forte, não se estribe na sua força, não se glorie na sua sabedoria. Se você tiver que se gloriar em alguma coisa, se glorie nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Hoje eu posso me gloriar uma coisa: nós conhecemos ao Senhor. Levante as mãos. Quem conhece a Deus aqui? A palavra dele está sendo revelada para você. Você está entendendo o caráter de Deus, a personalidade de Deus, a forma de Deus trabalhar. Você está conhecendo o Senhor. Deus está se revelando a você. Nós conhecemos muito bem as bem-aventuranças do Novo Testamento, não é? Todos nós. Talvez a bem-aventuranças na derrota seria de bom tom. Alguém já escreveu isso. Alguém já escreveu assim: bem-aventurado as minhas derrotas, porque fizeram com que eu encare a realidade, quando eu só queria viver de fantasia. Bem-aventurado as minhas derrotas, porque eu vivi embriagado com os elogios que recebi, e agora eu tenho que viver com a realidade da vida. Bem-aventuradas as minhas derrotas, porque me mostraram áreas ocultas que precisavam ser corrigidas em mim. Bem-aventuradas as minhas derrotas, porque removeram o verniz da minha justiça e me lançaram a depender da misericórdia de Deus. Bem-aventurada esta minha derrota, porque me mostraram que eu sou pó, quando eu achava que eu era de aço. Eu não sou. Bem-aventuradas as minhas derrotas, porque me tornaram conscientes de que eu preciso dos meus amigos, antes mesmo deles precisarem de mim. Bem-aventuradas as minhas derrotas. Você se sente derrotado em alguma batalha da sua vida? As derrotas não são ruins, por quê? Porque nos ensinam, e ensinam as pessoas a se superarem. De fato é isso que o texto da Bíblia está me dizendo. Sansão se superou naquele último gesto dele, mais do que em toda a sua vida, superação. A derrota em nossas batalhas, ou em alguma batalha, não precisamos esconder debaixo do carpete, que sirva para você de trampolim. O seu sofrimento faz se tornar audacioso, mais do que jamais fora um dia. É assim, por quê? Porque era a audácia de um homem sofrido. Era a audácia de um homem derrotado. Alguém já disse o seguinte: cuidado com as pessoas sofridas, elas são impossíveis. Cuidado com as pessoas sofridas, elas são impossíveis. Cuidado com Sansão agora. Sansão sabe o que é sofrimento, porque desde pequeno ele não sabe o que é errar. Desde pequeno ele não sabe o que é derrota. Desde pequeno ele não sabe o que é fraqueza. Desde pequeno ele não sabe o que é. Não toque, não rele Sansão, ele não sabe. Porque quando ele ouvia isso, ele ignorava completamente.
Sansão não conhece o que ele diz. Eu quero que ele não vá lá e conquiste, que não pegue. Ele fez tudo isso e o levou para esse estado terrível, dilacerante e trágico. Cuidado com Sansão agora, porque ele é um homem sofrido. Se ele era perigoso antes, imagine agora, depois que ele sofreu e conheceu a dor e conheceu o gosto amargo da lona. É o medo que nos faz intrépidos, sabia? É o medo, é a ameaça que nos dá coragem. É o vento contrário que nos faz alçar voos muito maiores. É a tempestade que faz bom marinheiro, é ou não é? É a adversidade, é a luta, e talvez essa derrota que você enfrentou em algum momento da sua vida, em alguma batalha. Olha aqui para mim, presta atenção. Que vai fazer você entrar numa nova dimensão em Deus, com o coração mais voltado, inclinado para Ele, muito mais humilde, dizendo: sem Deus eu não consigo, eu não posso absolutamente nada, mas com Deus eu sou mais que vencedor por aquele que por mim morreu na cruz do Calvário. Aleluia, quantos entendem isso? Há um novo tempo de Deus, há uma porta aberta do Senhor para um novo tempo na sua vida. É o medo que nos faz mais intrépidos. Depois de ter sido derrotado, ele se supera. Nós temos duas escolhas hoje. Nós temos uma escolha a fazer. Ou o nosso sofrimento nos transforma em uma pessoa amarga e ranzinza, ou nós aproveitamos o sofrimento e nós damos a volta por cima. O que é que você vai fazer em Deus? Eu quero convidar um grupo de louvor para subir aqui à frente. Eu quero dizer que a derrota é boa. Em alguma batalha da sua vida que Deus permitiu você passar por esse momento trágico, porque a gente fica muito mais solidário com aqueles que sofrem. Nós criamos um coração muito mais empático, porque aqueles que nunca sofreram geralmente são pessoas frias na relação e frias ao sofrimento alheio. Os que sofrem são solidários com os que sofrem. Já notou quem é mais solidário com instituições como, por exemplo, a PAI? São pessoas que têm filhos, ou sobrinhos, ou parente, ou alguém que gosta, com alguma dificuldade, alguma deficiência. São os voluntários mais aguerridos. É no sofrimento que brota muita coisa boa. É no sofrimento que faz com que pessoas estejam mais engajadas, mais envolvidas. Quem se envolve com os alcoólatras anônimos? Geralmente, gente que tem na família casos muito sérios do alcoolismo. E esses são os mais engajados. A Fundação Ayrton Senna, ela nasceu num momento de muita dor para toda a família. Ela é pungente do jeito que é, faz uma diferença tremenda no país, a Fundação Ayrton Senna. Mas ela nasceu num momento de muita dor, de muita lágrima. As igrejas que ajudam muito missão, eu não estou dizendo isso para nós nos orgulharmos não, tá? É só um fato, só uma realidade. Eu já trabalhei em outras igrejas, não tem dificuldade, eu não falo aqui para atacar nenhuma, ou para erguer uma, diminuir outra, não, é uma questão de visão, uma questão, poucas tem uma quantidade dessa, em sustento de missionário, em projetos missionários. Pouquíssimas. E sabe por quê? Porque são igrejas que precisaram muito no seu início. Quem é mais solidário? Quem tenta abraçar e abarcar mais o campo missionário e ver com muito pesar o sofrimento daquele que está no campo, longe, quem já passou por isso. A nossa igreja não começou aqui, não começou com esse piso. Já vamos colocar ar-condicionado em algum momento, vamos colocar. Em nome de Jesus, diga amém. Amém, vamos colocar. Mas, quando chegar esse tempo, esse momento, que nós não nos esqueçamos, passamos por muito sofrimento. E não vamos deixar de ajudar, e de sustentar, e de suportar quem está sofrendo, quem está passando dificuldade. A derrota não é de toda ruim, não. Qual é o texto mais significativo do Antigo Testamento? O texto mais significativo no Antigo Testamento fala de dor, fala de sofrimento. É o livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53
nos diz assim, atentai para isso. É o texto mais doloroso, mas onde consiste a nossa vitória. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído. Moído. Por que essa palavra moído? Ele foi moído, Jesus. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nessa batalha, nessa cruz horrenda, vergonhosa, constitui o princípio da nossa justificação, da nossa santificação e principalmente da nossa salvação. Nós só podemos dizer que nós somos amigos de Deus e vamos morar para sempre no céu, porque Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Hoje você pode gozar de paz, de alegria e celebrar ao Senhor hoje à noite aqui, porque o Senhor não teve vergonha de passar a batalha mais vergonhosa, complicada e difícil. O Senhor se humilhou. A Bíblia diz que Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, e morte de cruz. Mas esse processo doloroso e humilhante que Jesus passou, levou-o para um patamar sobremodo excelente, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir a Jesus Cristo, que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, e o nome dele é sobre todo nome. O nome dele é suficiente para te trazer vitória. Aleluia. Se coloque em pé nesta hora. Sansão experimentou o gosto amargo da derrota nessa batalha, e não foi de toda ruim, não. Não reclame dessa batalha que parece que foi derrotado. A dor é boa, porque ela ensina a gente a ser maleável, ensinável. Sansão agora já não é mais o mesmo. Ele não é arrogante. Ele andava de nariz empinado, mas agora não, está com o coração quebrado. A força de Sansão que vai derrubar aquelas pilastras não é a força do soberbo, mas é a força do contrito, é a força do humilhado, é a força do humilde, é a força daquele que não é orgulhoso, mas daquele que sabe se submeter ao Senhor. É nessa força que você vai ter vitória. É nessa força que você vai alçar muitos voos na presença do Eterno. Põe a mão no seu coração nesta hora. Em nome de Jesus, eu gostaria que você, neste momento, com olhos fechados, pudesse discernir esta mensagem e ela fosse vida para dentro de você. E você vai dizer: Senhor, eu quero te agradecer pelos espinhos também hoje à noite. Deus, eu tenho te agradecido pelas rosas, mas hoje, Senhor, os espinhos que cortaram as minhas mãos, me fizeram sangrar, me machucaram. Eu quero agradecer, porque me fizeram ver que a minha dependência está no Senhor, e de que eu não sou nada sem o Senhor, e de que agora, de forma humilde e de coração dobrado e quebrantado, eu posso alçar voos muito maiores. Põe a mão no seu coração e vamos declarar em forma de canção, em nome de Jesus. Aleluia.